agora a gente vai ter alguns depoimentos dos participantes surdos que estão presentes aqui e a nossa intérprete Valéria irá interpretar a voz deles. Boa tarde. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é José. Esse é o meu sinal. Eu sou carioca. Minha família está lá no Rio ainda. O que aconteceu com essa questão da luta para ter um intérprete? Eu tenho uma irmã também que é surda. Por exemplo, a gente ia no médico. Tinha intérprete? Não tinha intérprete. Era muito difícil. Eles não sabiam como atender a gente falava que estava com dor, eles não entendiam. Então não havia comunicação. Não tinha intérprete, era difícil. Aí precisava chamar a mãe para ir com ele, para poder explicar o que ele estava sentindo, e a mãe falava para eles o que ele estava sentindo. Como não tinha intérprete, precisava. E também, por exemplo, ia colher sangue no médico. Não tinha comunicação, os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Era só para falar que queria colher sangue, mas eles não entendiam nada. E a comunicação não havia. Não faltava intérprete em todos os lugares, não tem intérprete. Aí precisava chamar também a mãe de novo, às vezes precisava ligar ou ir lá para poder falar que tinha essa dificuldade. Então foi uma luta muito grande para ter intérprete. E também, por exemplo, na escola, o curso que hoje eu faço lá no Rio, eu ia, procurava curso, procurava, não tinha intérprete nenhuma. Nossa, sofri muito, outra luta na minha vida. Eu queria estudar, mas não tinha. Quase desistia. Tive muito prejuízo por causa disso. Aí o tempo passou. Aí começou a ter uma intérprete aqui, outra intérprete. A comunicação começou a acontecer no supermercado, por exemplo. Aí eu falava, as pessoas perguntavam alguma coisa, eu não entendia. Era surdo, como que eu ia entender? Aí, novamente, essa comunicação não tem, porque não tem intérprete. Aí eu mudei aqui para São José dos Campos, né? Porque eu quero lutar pelo meu direito, pela acessibilidade, para ir ao médico, sem problema. E no SUS, por exemplo, não tem essa comunicação. Como pode não ter, no médico não ter? Então, foi muito difícil. Às vezes eu não esquentava muito a cabeça, eu tinha que ficar mostrando papel, o meu nome, onde eu morava. Aí eu falava, escrevia, às vezes eu escrevia, eles não entendiam o que eu estava escrevendo. Então, aí tinha que chamar amigos, amigo intérprete, ou algum amigo que é surdo, mas é oralizado. Aí havia a comunicação acontecia. Aí ia para a fono também, até na fono. Ficava lá sentado, mostrava o papel, falava que eu era surdo. Ela falava, mas era na fono também não tinha intérprete. E elas nem entendiam o que eu estava fazendo ali, o que precisava. Aí chamava outro amigo, escrevia de qualquer jeito, entregava para mim. Eu falei assim, não, só isso, não preciso fazer exame, só isso. Aí entregava para minha família ver. Eles liam, não, está faltando aqui informação. Ligava lá para a fono.
como vocês atenderam ele, que ele é surdo, e vocês simplesmente deram o papel para ele, não teve consulta, não teve nada, não teve exame. Aí ele sempre falava, nossa, era também, eu tinha que ter respeito, eles tinham que ter respeito comigo também, mas não houve, não tinha respeito. Então era complicado. Uma outra situação, eu fui ao médico particular, aí eu expliquei para eles que eu era surdo. E fui em vários médicos, vários lugares, consultório. Aí tinha alguns que tinham, aí acontecia o atendimento. Aí aconteceu, foi o que aconteceu também no Senai. Foi quando eu entrei, vim para São José para estudar no Senai, porque lá no Rio não tinha escola técnica com intérprete. Aqui ainda tem algumas falhas, mas tem mais intérprete do que lá. E é o curso que eu estou fazendo hoje. Boa tarde. É muito bom ver vocês. Eu queria que vocês copiassem comigo, aprendendo o sinal de boa tarde. Tudo bem? Vamos? Pode? Boa tarde. Vocês não precisam ter vergonha. Responde para mim, boa tarde. Quando a gente fala boa tarde, a outra pessoa responde, boa tarde. Eu acho que vocês entenderam? Aí ele pediu para você repetir. Ó, a mão, como que é a configuração de mão? Boa tarde. Boa tarde. Isso, parabéns. Então, o meu testemunho da minha vida é o seguinte. Nós dois somos carioca, né? Minha família está lá no interior do Rio. Foi muito difícil para mim. Para minha família, para minha mãe. Na questão da acessibilidade. Por exemplo, ir ao médico. Para ver a minha saúde. Aí o médico começava, e ele, eu sou surdo. Eu sou surdo. Eles ignoravam eu. Me xingavam até. Eu falava, eu sou surdo, entendeu? Ele falava, força a falar, você consegue. Já aconteceu de acontecer, foi um crime comigo, porque ele queria que eu forçasse eu a falar, mas eu não sou ouvinte. Também aconteceu quando eu fui na fono, estava lá esperando na fono, minha mãe estava junto. Não deixaram a mãe dele entrar. Como? Minha mãe tem que estar comigo, como que vai acontecer a comunicação? Não, é só nós dois, você vai falar. Não, mas como que eu vou falar? Eu não consigo fingir, eu tenho que falar. Aí a minha mãe ficou nervosa. Aí escreveu. Aí ficou os dois na sala. Ele sentia a vibração das coisas, sim. Levantava a mão, mas ele desconfiava. Ele sentia que ele tinha problema mesmo. Realmente, ele é surdo. Realmente, aí deram o papel para ele, confirmando que ele era surdo. Foi ao médico. Aí a mãe dele ia junto comigo, junto com ele. Mas ele queria ir sozinho, ele queria ter a sua independência. Mas não, tinha que estar junto com a mãe dele. Aí o médico olhava para ele, dava um papel, ele olhava, ele não entendia nada. Eu não entendia, é outro papel, é outra coisa que eu quero, não é isso. Aí sempre dava remédio errado para ele. Então era difícil, porque ele queria ter a sua independência, mas os médicos não entendiam ele, dava sempre medicamento errado. Teve vários problemas também de saúde por causa da falta da comunicação. Então, como é importante ter o intérprete. Não, imagina, ele foi fazer uma entrevista no McDonald's uma vez e não tinha intérprete. Aí ele cobrou intérprete. Um amigo dele que era intérprete
Eles combinaram, não, eu vou te ajudar sim, pode ir, vamos lá. Aí ele ajudou, ele tinha um bom coração. Aí no RH lá, fizeram a entrevista. Eu sou surdo. Não, eu te dou o papel para você escrever. Não, eu vou chamar o intérprete. Aí veio uma mulher e começou a bater nele, ficar me incomodando. Eu sou surdo, gente, eu sou surdo, entende? Eu sou surdo. Aí entraram, deixaram o amigo dele entrar, falando que ele era intérprete. Ele notou que o pessoal não gostou muito, mas tudo bem. Aí começou a entrevista. Ele é intérprete. Você precisa ter um intérprete. Aqui o McDonald's precisa ter um intérprete. Aí tudo bem, tá, passou. Aí aqui em São José. Foi muito difícil. Não estava acostumado com a cidade. Nós dois moramos, né, juntos, porque viemos para cá. Íamos nos lugares. Tinha amigos surdos que nós conhecemos aqui na cidade, que andava junto com a gente. Perguntava para mim, você tem problema na sua fala? Eu falei assim, não, eu sou surdo. Aí ficava perguntando para mim as coisas no médico, por exemplo. Ó, eu sou oralizada um pouco, eu entendo um pouco, mas fala com calma que eu consigo entender. Ele falou assim, não, eu tenho que falar normal. Como assim eu sou normal? Não, eu tenho problema, mas ser surdo não é uma doença. Então, nós queremos agradecer a intérprete que sempre tem nos ajudado. Ó, fala rapidinho para vocês. Estou muito triste pelas dificuldades que tem lá no Rio. Por exemplo, lá no Rio não tem intérprete. Por exemplo, uma gestante vai no médico, não tem. Aí o médico sempre marca o papel de qualquer jeito. Carimba e entrega o papel. Por exemplo, na farmácia. Vai lá, pega o remédio. E aí, dá um remédio errado. E aí, ela está grávida. Como que é o tratamento de uma mulher grávida? Não pode dar qualquer remédio. Por isso que a comunicação é importante. Então, nesse caso da gravidez. E, por exemplo, uma pessoa que tem alergia, é alérgica a algum medicamento ou algum procedimento. É a mesma coisa, se falta a comunicação, e aí? Como que você vai fazer isso? A pessoa não tem essa... Estou coçando, estou com alergia. Ah, agora entendeu. Pega um medicamento ou ignora. Põe de qualquer jeito. Já vi acontecer isso. Entrega a receita, o receituário. É só isso, tá bom, obrigada. Mas ele não tem o conhecimento, não sabe o que está acontecendo. Ele é surdo, às vezes não sabe nem ler. Aí vai lá, compra o remédio, toma o remédio, dá problema, aparece outra doença. Também tem isso. Já aconteceu comigo. Eu chamei a minha mãe para ir, eu estava nervoso, porque eu quero ter minha independência, sempre ter um intérprete, sempre ter gente junto comigo, é difícil isso. Aí eu pedi para minha mãe escrever para mim, porque sabia das dificuldades que tinha no médico, ele escreveu, aí ele agradeceu, foi ao médico, mostrou para o médico o que ele queria, o médico entendeu. O médico simplesmente olhou, mostrou para outro médico, e outra vez ele ficou lá parado, e ninguém se entendia o que ele estava querendo dizer. Nem ele estava entendendo o que estava acontecendo também. Aí chamam uma outra pessoa para ajudar, para entender o que estava acontecendo. Não, você quer colher o sangue? Eu falei assim, não, não é isso que eu quero. Então, a comunicação é
falta da comunicação é muito difícil. Aí depois que eu mudei aqui para São José, essa independência, né? Eu sou responsável por tudo. Aqui é minha luta. Aqui é eu que tenho que fazer acontecer. Se eu estou doente, é eu que tenho que procurar minha ajuda. Se eu estou com dor de cabeça, é eu que tenho que procurar minha ajuda. É eu que tenho que ir no médico. Entendeu? Eu tenho que ir, eu tenho que ter minha independência. Porque como às vezes eu fico até na minha casa sozinho, com dor, porque se eu ir no médico não existe ninguém, eu vou passar mais rápido, mais raiva. Então, para mim é muito difícil. Então, acontece com os dois isso. Só fazendo uma pontuação. O José Acácio entrou na escola com mais de 12 anos. Antes disso, ele ficava na casa dele sozinho, a família dele. Ele só tem uma irmã que é surda, os outros eram ouvintes. Os outros são ouvintes. E a família dele sempre deixava ele isolado. Ele não poderia brincar, ele não podia fazer nada. Então, quando ele teve acesso à escola que não tinha intérprete, hoje ele aprendeu tudo praticamente sozinho. E quando ele teve, com 18 anos, ele foi para o INES, ele tem um primo que trabalha lá, e ele foi. Para quem não sabe, o INES é a primeira escola para surdos, e da época lá de Dom Pedro, então faz muitos anos, ele teve acesso, aí sim, ele teve acesso a Libras, ele teve acesso a aprender, e hoje ele faz show lá no Senai. E o William, ele é o único surdo da família, a família dele tem a inclusão com ele. Ele caiu do berço com 8 meses e ficou surdo. Quero agradecer a todos. A pergunta que eu faço é, você falou muito de médicos, e o setor da odontologia? Vocês tiveram alguma experiência? E o que vocês almejam, né, vindo aqui no nosso curso, na verdade, no nosso evento, né? Qual que seria uma ajuda que vocês poderiam fazer para que nós pudéssemos trabalhar nessa sua categoria, levando saúde bucal? Eu quero muito, muito ter um intérprete junto comigo, no dentista, muito. Porque às vezes você tem uma dor, pensa, no futuro isso é possível. Se precisar da minha ajuda, se precisar de ajuda, esse é o meu desejo. Só uma única vez que ele foi ao dentista, é para fazer uma limpeza de tártaro. Ele foi ao dentista e precisou tirar um dente. Aí também não teve comunicação. Simplesmente tiraram o dente dele, sentiu muita dor, tiraram o dente dele. Só isso. Porque não tinha comunicação, ele não entendeu nada. Ele ficava, o dentista ficava falando lá, e eu ali no meio, nem sabendo o que estava acontecendo. Aí não foi uma coisa simples, olha, explicar, olha, não teve isso. Simplesmente tirou. Só arrancaram o dente dele. Só isso. Muito triste isso, mas eu espero que isso seja levado para as nossas instâncias maiores das universidades. Obrigada pela sua participação e principalmente pelo seu testemunho.